Bom, boa noite. Vou apresentar aqui o trabalho da disciplina de Matemática Financeira, a turma 7 do MBA de Logística Empresarial. Eu fiz um PowerPoint que eu estou seguindo, como roteiro, que eu vou anexar também no trabalho, e as fontes que eu consultei para poder desenvolver o trabalho são o próprio site do Tesouro e o site do HSBC. Bom, primeiro, o que é o Tesouro Direto, É um programa de venda de títulos desenvolvido pelo próprio governo federal para pessoas físicas. A venda é feita pelo Tesouro Nacional e em parceria com a CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Bom, antes disso, o que é o título, o que é um título público? É um ativo de renda fixa que o governo emite, com a finalidade de captar recursos para financiamento da dívida pública e também atividades do próprio governo federal. Esses títulos têm uma data de vencimento e quando ocorrer ou quando chegar essa data, o governo vai acreditar o valor na sua conta. O governo também pode fazer a recompra desses títulos antes mesmo da data de vencimento. Parece que todas as quartas-feiras ele faz recompra. E o título público também é o principal investimento dos próprios fundos de investimento que a gente costuma aplicar nos bancos. As vantagens de se investir no Tesouro Nacional, a primeira é uma boa rentabilidade que o título fornece. Segundo, a baixíssima taxa de administração, uma vez que a negociação está sendo feita diretamente com o governo federal. E ainda a possibilidade de diversificar os títulos, tem pré e pós-fixados, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. E a liquidez do investimento é garantida pelo próprio Tesouro Nacional, com um risco muito baixo, que é o risco do país quebrar, que ele é muito baixo. Qualidade boa, e, como eu disse, com uma baixíssima taxa de administração. Que tipos de títulos? A gente tem a LTN, que são letras do Tesouro Nacional, que é um título pré-fixado, com a rentabilidade definida no momento da compra e o pagamento é feito na data do seu vencimento. A LFC, que letras financeiras do Tesouro, já é um título pós-fixado, a rentabilidade diária, vinculado à Selic. E o pagamento é feito no vencimento. E a NTN, que é nota do Tesouro Nacional, que é um título pré-fixado, a rentabilidade é vinculada à variação de um índice de preço, de GPM, IPCA, acrescida de um determinado juros definido no momento da compra. Os juros, nesse caso, são pagos semestralmente e o valor principal na data do vencimento. Bom, mas qual título, então, seria melhor, em que situação? Bom, no momento de uma expectativa de uma queda de juros, o melhor é escolher um título pré-fixado, que se torna mais interessante. No caso de um cenário de alta na taxa de juros, nesse cenário é mais interessante escolher pelos títulos pós-fixados, porque ele varia junto com a Selic. E no caso das notas do Tesouro Nacional, tem uma particularidade, compensa o investidor com as perdas decorrentes da inflação. Nesse caso, além da rentabilidade pré-fixada, ele recebe também correção monetária medida por um índice, por exemplo, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Pode fazer com que o governo lance títulos com remuneração mais alta e você, então, teria títulos de valor menor. Agora, uma outra dúvida que a gente tem também, investimento de curto e de longo prazo. Bom, primeiro, como você tem várias opções de escolher a data de vencimento dos fundos, o ideal é que você faça de acordo com o horizonte que você tem com o seu propósito da poupança. Por exemplo, se você tem necessidade de daqui a 3 anos comprar um carro, ou daqui a 5 anos adquirir um imóvel, qualquer coisa desse tipo, então faça de acordo com essa necessidade. Agora, eles não são recomendados para quem tem necessidade imediata ou com liquidez imediata. Então,
eles não são indicados para curto prazo. Nesse caso é melhor ir para os fundos que têm uma composição diferente, né? Bom, que valores então que podem ser investidos, né? O mínimo de aplicação é 20% de um valor de um título, aproximadamente R$200, e o máximo de R$400 mil por mês, que é uma quantia bastante considerável, né? Ou seja, ele abrange desde um investidor, de um pequeno investidor, até um investidor de peso, né? Ou seja, para quem está aí com R$400 mil por mês para investir. Qual é o custo, né, de se investir? Né? No primeiro ano, o governo cobra uma taxa de 0,73% ao ano sobre o volume negociado. E, a partir do segundo ano, essa taxa cai para 0,7% ao ano. Dessa taxa, 0,3% vai para a corretora, né, para o agente, e 0,4% para a CBLC. Essa taxa ela vai ser sempre deduzida do valor que o cliente receberá quando resgatar o título ou quando houver pagamento de juros naqueles tipos de títulos que remuneram juros periodicamente. Bom, além disso, o imposto de renda ele não é diferente como qualquer outro investimento, né? Faz parte também, então, desse investimento do Tesouro Nacional. Em aplicações de até 6 meses, é uma tabela regressiva, né? Até 6 meses são cobrados 22,5%, de 6 a 12 meses, 20%, de aplicações de 1 ano a 2, 17,5%, e aplicações acima de 2 anos, a tabela cai, o imposto cai então para 15%. É bastante semelhante a fundos de previdência, PGBL, PGBL, coisas desse tipo. Bom, e uma coisa bastante importante, né, com relação à contabilidade, à rentabilidade dos fundos. Então eu peguei alguns exemplos aí, é claro que eles variam de acordo com a data de vencimento, o tipo de letra e tudo, mas vamos pegar alguns casos aqui. No caso de uma LTN, né, com vencimento para outubro de 2007, a rentabilidade bruta em 12 meses de 14,53%. Um título também LTN, com vencimento em janeiro de 2009. A rentabilidade em 12 meses já vai para 17,92%. Um título NTN, tipo F, com vencimento em 2010, rentabilidade de 19,05%. Um título NTN para 2012 vai para 22,54%. Também tem uma tabela com taxas para o caso de vender o título antes do vencimento. Bom, continuando, um tipo de título indexado, por exemplo, a taxa Selic, a LFT, com vencimento, por exemplo, para junho de 2006, junho de 2008, a rentabilidade 12,74% em 12 meses. O mesmo tipo de título para 2010, 12,67%. E aqueles indexados pelo IGPM, e, por exemplo, o NTN tipo C, com vencimento em 2008, 16,9%, e para 2011, 21,02%. Bom, são boas taxas, né? Principalmente pela segurança que dá. Bom, como é que faz então para a gente comprar? O primeiro passo é a gente criar um cadastro junto a uma instituição financeira que depois vai enviar uma senha, né? O próprio site do Tesouro Direto envia uma senha de acesso ao seu site. Aí a coisa passa a ser simples, a gente precisa entrar no site, informar a quantidade ou o valor dos títulos que a gente quer adquirir. O sistema vai informar uma data limite quando a gente deve garantir que o dinheiro para o pagamento, para a compra, nem esteja disponível na conta de investimento. A venda ela acontece da seguinte forma: você entra e solicita a venda pelo site,
o Tesouro Nacional acredita o valor na sua conta de custódia, a CDLC debita da sua conta de custódia e transfere para o agente de custódia, que, por exemplo, pode ser uma Caixa Econômica Federal. Lá, então, na Caixa, há o desconto do imposto e aí o dinheiro está disponível na sua conta de investimento. Bom, concluindo, eu acho que, pela percepção que eu tive, que é um investimento muito interessante para quem precisa de uma visão de longo prazo e quer investir no longo prazo, né? E uma excelente forma para substituir os fundos de previdência, uma vez que os próprios fundos de previdência têm uma parcela significativa de investimento no Tesouro Nacional. Meu nome é Maximiliano Menderli e esse foi o trabalho que eu concluí. Obrigado, boa noite.